Você escolheu viver o que está vivendo hoje? Imagino que em algum momento da sua caminhada você já se fez essa pergunta. E é exatamente esse o tema do nosso episódio de hoje. Programação reencarnatória. Como ocorre? Quando ocorre? Quem escolhe? Por que e para que ela existe? São muitas perguntas, né? Nossa proposta hoje é entender de que forma as nossas escolhas definem a jornada da nossa vida. E a partir daí, utilizarmos melhor o nosso livre-arbítrio. Para tratar desse tema tão interessante, que levanta tantas questões, nós estamos aqui no estúdio recebendo a doutora Regina Sarto. É psicóloga clínica, especialista em psicologia analítica, secretária e coordenadora do Departamento de Saúde Mental da AME, Associação Médico Espírita de Osasco, atuante na doutrina espírita há mais de 20 anos e colaboradora do Grupo Assistencial Espírita Ismael. Regina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite. É um tema tão importante para todas as pessoas, principalmente as que conhecem ou não conhecem a doutrina e à medida que elas percebem a escolha e a importância desse processo nas suas vidas. Muito obrigada pelo convite. A alegria é nossa de ter você. E não precisa do doutora. Você viu que eu já cortei no começo, né? Por favor, apresentei como doutora favor. Regina, depois eu fui Regina direto, porque a Regina me autorizou, tá, pessoal? Eu não estou sendo mal educado aqui, só deixar claro. Regina, para a gente não enrolar, Sim. né? Na visão do Espiritismo, o que o Espiritismo chama de programação reencarnatória? É um processo que acontece antes do espírito reencarnar. Então, lá no plano espiritual, junto com o seu mentor espiritual, ele vai elaborar esse plano, para que ele possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E esse processo é um processo que busca a transformação, a evolução desse espírito naquilo que a gente precisa aprender. Então, fazendo uma analogia, quando uma criança entra numa escola ali na primeira série, ela vai aprendendo determinadas coisas e ela vai mudando de série. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, cada série seria uma reencarnação, onde ela vai desenvolvendo atributos e recursos internos para lidar com as diversas oportunidades que existem na vida. Eu adoro essa analogia da escola, comparando com as reencarnações, né? Porque dá bem claro como funciona a reencarnação. Porque a gente sempre vai estar na série, né? No ano adequado para o nosso aprendizado, mas a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa. Todos os espíritos participam da sua própria reencarnação, sua própria programação reencarnatória. Você falou que isso é feito junto com os mentores. Exato. Né? Todos os espíritos, antes de reencarnarem, participam desse processo? Então, aí vai depender da evolução dele. Como eu até falei início, por exemplo, uma criança, às vezes ela não vai ter aquela habilidade de escolher determinadas coisas porque ela não tem a experiência e a capacidade para aquilo. Precisa que os pais definam qual vai ser o melhor colégio, o melhor método de ensino. Sim, então se a gente pega uma criancinha de 2, 3 anos, por exemplo, ela tem escolhas limitadas. O adolescente já tem um pouco mais de escolha, o adulto mais ainda. O adulto, assim, a melhor idade já tem muito mais experiência. Sim. Então, à medida que a gente vai evoluindo e tendo essa capacidade, a gente vai participando mais ou menos desse processo. Como espíritos no nosso caminho. Como espíritos, isso. Progresso. Então, assim, se eu estou ali no início da jornada espiritual, talvez eu não tenha tantos recursos assim para escolher. Mas eu vou estar participando de uma forma talvez inconsciente ali. Mas, à medida que eu vou evoluindo, eu posso escolher dentro das capacidades daquele espírito de lidar com as situações. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um Deus justo, de um Deus benevolente, bom, que enxerga o filho dele e a capacidade que ele tem para essa jornada. Isso é importante você ter falado. Então, quanto mais eu for progredindo, mais eu sou ativo nessas escolhas. Antes disso, eu vou ter espíritos mais experientes me ajudando nesse processo.
Como que é esse planejamento antes da gente nascer? Tem uma metodologia? Essa informação chega para nós através da doutrina espírita? Que tipo de escolhas podem ser feitas de uma maneira geral, assim? Sim. Então, no plano espiritual, cada um vai estar ali dentro do nível de evolução que ele está. E aí, assim, quando a gente vai reencarnar, vai ter ali aquela conversa. Então, quais serão as pessoas que vão participar desse processo? Então, qual é o objetivo da minha reencarnação? Quem vão ser meus pais? Fazer uma reconciliação, caso precise, sempre com o objetivo maior ali da evolução e da transformação daquele espírito. Então, assim, é feito por uma equipe ali, não é só um espírito, porque imagina, né? Se você vai envolver tantos espíritos ali dentro desse processo, então vai ter pai, mãe, avô, irmão, todo mundo ali participando. Então é um processo sério, responsável, e aí assim vai se fazendo de acordo com o nível de evolução. É um processo tanto energético, quanto psicológico, quanto na formação do perispírito. Eu não quero acelerar o Não, processo, fica à né? vontade, Não a gente quero vai dar spoiler, conversando, a gente vai mas conversando. assim, então vai sendo definido quais serão os desafios daquele processo e os aprendizados. E é interessante que você falou, geralmente a gente tem um grupo envolvido. Né? Exato, O que dá pra gente uma ideia de que existe amor envolvido nesse processo, com né? Porque a certeza. gente pensa, nós, espíritos aqui ainda com as nossas limitações, né? Exato. O que a gente não faz, né, por alguém que a gente ama, que vai, por exemplo, sei lá, morar fora da nossa cidade, morar fora do país, né? E eu imagino que espíritos que querem o nosso bem têm essa preocupação quando a gente está se Exato. preparando para vir para cá também, né? E qual que é a finalidade dessa programação? Por que a gente só não vai? Cai de Vai, paraquedas. vamos ver o que acontece. Né? É exatamente por essa responsabilidade e a necessidade. Nada acontece por acaso na vida de ninguém. Então, como não acontece por acaso, existe uma responsabilidade e uma oportunidade envolvida. Então, assim, é como você deu a analogia da viagem. Então, existe uma rede de apoio tanto no plano espiritual quanto no plano material, esperando esse espírito para que tudo dê certo. E lembrando, né, Deus é justo e bom, né, pensando na questão das leis divinas e respeitando essas leis, existe muito amor envolvido. Então, quem está esperando, mesmo que tenha suas diferenças, também aceitou a vinda daquele serzinho que vai reencarnar. E quem está, assim, assessorando a ida, também está torcendo para que essa jornada seja a melhor possível. Daí a gente já tem uma ideia que estar nesse mundo realmente não é um passeio. Né? Não é para passeio. Houve uma programação, tem gente envolvida. Exato. Então eu vou já fazer uma pergunta mais desafiadora, Regina, porque você falou que tem muito amor envolvido, né? Que tem as pessoas estão esperando, etc. Se bem que você falou, né? Que pode ser até eu posso reencarnar ao lado de pessoas que eu não tenho assim um relacionamento extremamente. Exato. Você chegou a tocar nisso, mas por que se a gente programa isso, por que algumas pessoas têm vidas tão desafiadoras? Enquanto outras parecem viver vidas com mais tranquilidade, com um pouco mais de facilidade. Isso está envolvido nesse planejamento? Porque esse é o tipo de reflexão de quem justifica a sua falta de crença em algo maior. Né? Exato. A diferença de sorte na vida, a diferença... Por que a vida para algumas pessoas parece ser tão mais desafiadora do que para outras? Esse planejamento previu isso e por quê? Então, pensando que existe a justiça divina, os desafios na reencarnação, eles são baseados através dessa justiça.
E aqui a gente não está falando de punição, não é nesse sentido. É no sentido de oportunidade. Então, por exemplo, quando a gente está ali no plano espiritual, a gente tem lembrança de tudo que a gente fez, não de tudo, mas na maioria Das coisas mais das importantes, né? coisas mais importantes, a gente tem consciência. E De aí, bom e de ruim. de bom e de ruim. Então, às vezes a gente acha que, olha, eu acho que eu dou conta de reencarnar e lidar com esses desafios. Só que quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento que é para tornar aquela relação um pouco mais tranquila. Então, por O exemplo, fato da gente não lembrar depois que nasce exato. aqui do que a gente era antes, do que a gente viveu antes, Exatamente, tá para falando. ser, até porque, vamos supor, se eu tenho uma diferença com meu irmão, eu fiz algo de muito ruim para ele numa vida pregressa, eu não traga esse peso para a relação, é como se a gente estivesse começando de novo. Então, por exemplo, repetir de ano na escola. Então, eu volto para... Pô, é chato a gente repetir a série. Sim. E aí, só que assim, é importante, porque eu vou precisar estar preparado para um novo desafio lá na frente. Por exemplo, reprovei na quinta série, então vou fazer a quinta série para ir para a sexta série. Senão eu não conseguiria lidar com o que vai vir ali na Com o sexta. que vai é isso que vir você tá na dizendo. sexta série. Então, eu vou ter que conhecer pessoas novas, vou encontrar outros colegas que passaram pelas mesmas situações que eu, e ali é o novo desafio que eu estou assumindo. Só que às vezes pode ser muito mais fácil, porque eu já conheço, ou pode ser mais desafiador, porque é algo novo para mim. E também porque eu achei que eu daria conta, mas chega na hora, existem as nossas tendências. Então, a vida vai nos convocando. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma tendência, por exemplo, a uso de álcool, por exemplo. Então, pode ser que a minha prova seja estar no meio de pessoas assim para ver se eu já dou conta de dizer não ao consumo de álcool. Então, você ali a todo momento, né, assim, poxa, conseguir superar ou não. Então, para mim pode ser muito mais desafiador dizer não para o álcool, apesar que eu me comprometi em vir nesse desafio, e para outra pessoa que já superou isso, não é tão desafiador assim. Ela vive bem sem isso, numa boa. Eu posso escolher ter uma vida mais tranquila? Então, a gente está ali, podemos, o Porque a visão que a livre-arbítrio. gente tem aqui encarnado Exato. por que é que eu escolheria vir enfrentar tantos desafios? Por que eu não pediria uma existência onde as coisas não sejam tão complexas, digamos assim? Assim, pelo fato da gente estar sendo assessorado nesse processo, a gente vai percebendo que assim, essa progressão, essa transformação pode ser muito mais útil se a gente se desafiar cada vez mais. Mas o livre-arbítrio existe dentro desse processo. Então, a gente vai definir os pontos mais importantes da nossa história. Então, assim, por exemplo, relacionamentos, profissão. Só que na hora que a gente está aqui, aí é o grande desafio. Como eu vou escolher? Será que eu vou seguir essa programação ou eu vou Eu ainda tenho a mudar minha de rumo? liberdade Tem de a seguir ou não liberdade. Exato. que eu me comprometi ou que eu... Tá, Exato. entendi. Agora, por exemplo, alguns problemas de saúde, algumas questões psicológicas são para o nosso próprio desenvolvimento. Então, esses desafios são para o nosso aprimoramento moral, intelectual e psicológico, sempre voltado na questão do amor. Então, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar nome de livros, eu não sou especialista, deixo isso para outros, mas em alguns livros da Joana de Ângeles, ela vem trazendo essa questão psicológica da necessidade dessa evolução. Porque assim, se a gente for pensar, né, no processo evolutivo, o monge no alto, nada contra os monges de verdade aqui, sem criar polêmicas, né, no alto da montanha, sem nenhuma dificuldade, qual é a evolução que ele vai ter? Ele vai ter Isolados da alguma vida em sociedade. da vida, porque o grande desafio está nas relações e no autoconhecimento. À medida que eu vou me conhecendo, eu vejo, poxa, olha, isso eu posso mudar, isso eu ainda não consigo mudar e eu vou lidando. Para ter certeza que eu entendi.
Quando eu estou no plano espiritual, eu tenho uma visão diferente de quem está aqui encarnado. Exato. Fica muito mais claro para mim os aprendizados que são necessários para eu poder passar de ano, para eu poder seguir para um mundo mais de um outro nível evolutivo, etc. Seria mais ou menos isso. Exato. Então aqui a gente fica com essa ideia de que se eu escolher uma vida mais fácil, vai ser bom para mim, quando na verdade Eu não, só tô porque a função da prorrogando, vida né? aqui é o aprendizado, realmente é esse crescimento. Exato. Entendi. Aí pegando até essa analogia da escola, eu não sei aqui. Eu me lembro o primeiro dia de aula na primeira série, na época, entregando a idade, na época que comecei a estudar, não era obrigatório fazer essas coisas. Eu fui direto com a primeira série. Hoje não tem mais pré, você sabe, né, Regina? Ah, é? Não. Mudou um pouco. Mas eu sou da época do pré também, fica tranquilo. Então, eu não precisava. E aí eu lembro o frio na barriga, o medo, e a minha mãe falando, vai, filha, vai. De E entrar. aí, assim, você fala, nossa, quanta gente diferente, eu vou ter que fazer amigos, mas eu vivia lá com a minha mãe, meu irmão. Sim. E aí você vai, e você fala, poxa, passa uma semana, não é que isso é legal? Sim. Aí vai vindo, né, cada ano, nossa, vai passar do fundamental pro ensino médio. Nossa, agora vai mudar tudo, aí vai pra faculdade, Entendi. aí vai para... Então, o friozinho na barriga, o medo é natural dentro do processo, né? Mas aí, quando você está em casa, não, vai ser legal. Aí você fala, não, eu vou. Mas vai dar aquele Sim. choque de realidade no início. Também. Você viu que nós entregamos a nossa idade aqui, né? Falando primeira Entregamos. série. Nem se fala mais primeira série agora. Não, Primeiro bicho. ano. Então vamos seguir, né, Regina? Pra gente não Sim, ficar preso a isso. exatamente. O quanto eu defino o que vai acontecer comigo depois que eu encarnei? O quanto está definido? Se eu tô devedor no Serasa, é porque tá na minha programação reencarnatória, eu não posso usar essa desculpa, por exemplo. Então, quando a gente... Bem, então lá no plano espiritual, os pontos mais importantes a gente vai definir. Só que na hora que a gente está aqui no vamos ver, a escolha vai ser nossa de como a gente vai seguir. Então, o livre-arbítrio sempre vai ser presente. Agora, o que eu dou conta é aquilo. Dentro desses embates, dentro do relacionamento. Então, ali, eu estou com os meus familiares que são desafiadores. Eles também têm as questões dele. E aí começa... E às vezes nós somos desafiadores para os nossos familiares. Exatamente, também. eu sempre brinco lá no consultório, eu falo assim, que todo pai e mãe tem um filho que merece, todo profissional da saúde também tem um cliente que merece, então a gente vai se deparando com os desafios que a gente tem. Então, assim, a gente fala que tem um determinismo, mas assim, não é totalmente fechado. As escolhas estão disponíveis para a gente. E aí, assim... puxando um pouco a sardinha para a psicologia, né? Quando a gente entra num período de sofrimento e de dor, muitas vezes é um olhar interno para ver do que eu estou indo no caminho certo entre aspas, naquilo que faz sentido para a minha vida, o quanto eu estou me afastando. É como se internamente a gente já tivesse ali... Não como, né? Porque as leis divinas estão inscritas dentro de nós. Mas é como que internamente a gente já soubesse aquilo que a gente tem que seguir. Então, quanto mais longe eu estou daquilo que eu me propus, talvez eu vou encontrando mais sofrimento. Quanto mais perto, mais tranquila a nossa jornada. Então eu consigo sentir de alguma forma. Exato. Essas coisas que a gente sente quando está diante de grandes decisões da vida. Exato. Coisas desse tipo. Exato. Que a gente sente, nossa, eu tô sentindo que talvez aqui... Não tá legal, poxa, não tá, mas assim, porque nós somos seres bio, psico, social e espiritual, né, segundo a OMS. Então, tudo vai... Nós temos um corpo, só pra gente ficar bem claro, tem um corpo físico, o psicológico, o social, que é o desenvolvimento social, e o espiritual. Então, tudo isso vai permeando nas nossas escolhas. Por isso que, às vezes, é desafiador. Mas peraí, eu estou no caminho certo ou não? Mas aí tem um social que interfere, né? Tem o espiritual que interfere, tem o meu psicológico e o meu físico.
E à medida que eu vou seguindo esse caminho, eu vou identificando aquilo que tem mais a ver comigo, aquilo que não tem. Então não está tudo definido. Enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo escolhas e O lidando tempo com as todo. consequências dessas escolhas. Eu fiz a Exatamente. brincadeira lá de estar com o nome no Serasa, mas não é porque está na minha programação reencarnatória, só porque eu estou Exato. gastando mais do que eu estou ganhando. Exato. E às vezes o desafio é vencer mesmo a questão, né, de, por exemplo, uma compulsão por compras aqui. Vamos pegar aqui algo. Então, existe internamente algo que eu preciso trabalhar, né? Mas aí eu não quero entrar muito no lado da psicologia, que aí seria mais um encontro. E quando tem essas mudanças de curso? Digamos que eu tomei uma decisão que não estava na minha programação. Eu consigo mudar o que eu planejei? Não tá muito engessado isso. Não, não. Por exemplo, às vezes a gente escolhe uma profissão por a questão social. Então, por exemplo, todos os indivíduos daquela família são advogados, e aí vão lá, não, vai lá, filhinho, seja advogado também. Mas não era aquilo que ele queria. Mas ali, diante da infância, adolescência, juventude, ele não tem muito poder de escolha, ele acaba acatando, mas ele vai vendo que ele está infeliz ali. E aí, no fundo, ele queria fazer, sei lá, biomedicina, psicologia, ser da área da saúde, ou para música, artes. E aí, às vezes, ele vai precisar de recursos financeiros e de mais maturidade, Entendi. recursos internos para falar, bem, fui até aqui, mas eu estou muito infeliz, eu quero um outro caminho. E aí ele vai construir um outro caminho. A mudança, as escolhas são simples? Não, às vezes elas vão gerar uma certa dor? Vai, porque a gente vai lidar com pessoas que a gente ama, que pensam diferente da gente. Mas é importante a gente ter esse autoconhecimento para fazer esse processo da melhor forma possível. Digamos que eu nasci numa determinada posição social, econômica. Exato. Como isso estava na minha programação reencarnatória? Eu tenho que aceitar aquilo, ficar vivendo ali. Eu posso me esforçar para mudar, para superar isso. É aí que está o aprendizado que eu tenho que ter. Como é que funciona? Exatamente. Porque assim, às vezes a gente... Tem algo de errado eu buscar sempre o meu bem-estar? É isso que eu quero perguntar. Não, lógico que não. Às vezes a gente vai numa origem mais simples, até para desenvolver a humildade, a resiliência. Mas, assim, isso não é impeditivo para a gente transformar a nossa realidade. Pode ser um pouco mais desafiador, porque, assim, uma outra pessoa que nasceu numa família que tem mais recursos, ela vai ter mais facilidade para ter acesso a determinadas coisas. Na corrida da vida, ela já saiu um pouquinho na frente. Exato, mas não é impeditivo para que a gente transforme a nossa realidade. Uma coisa que eu gosto de sempre frisar, né, porque às vezes dentro da doutrina espírita, às vezes a gente entra muito em conflito a questão de bem-estar, posses, dinheiro, né, as crenças que a gente vem trazendo. E eu lembro de um dos meus instrutores no início da doutrina, ele falava assim, olha, lembra de sempre, gente, estar no mundo sem se perder no mundo. Então, assim, que a gente possa usar os recursos materiais que a gente tem para trazer o bem-estar, mas não se perder neles, que eles não sejam motivo do nosso adoecimento, da gente se perder no caminho, mas transformar, buscar um pouco mais de qualidade de vida, de bem-estar. Isso é muito relativo para cada pessoa. Então, para uma vez você ter dinheiro, outra é estar com a família, para outra é viajar, outra é viver seus hobbies. Então, isso é muito relativo. Mas é importante a gente estar sempre olhando para si, identificando aquilo que precisa ser mudado dentro dessa trajetória. Se eu estou fazendo o bem e vivendo no bem, não há nada de errado eu transformar minha trajetória. É importante a gente falar também, né, que o fato de a gente fazer a programação reencarnatória e às vezes ser importante para a gente estarmos em determinadas posições sociais não isenta a gente de procurar sempre acabar com
com a escassez, né, de quem não tem. Porque às vezes a gente pode Exatamente. entrar num entendimento, não, mas tem que ter a dificuldade, porque essas pessoas precisam. Não, né? Sim, não Não. necessariamente. Que acima de tudo tá o amor, a caridade, a fraternidade pelo Exatamente. próximo, né? Por isso que até você trazendo isso, dentro da parte 3 do Livro dos Espíritos, a lei é lei da justiça, amor e caridade, as 3 juntas. Então, assim, se uma não tem a outra, é Sim, como sim. se ela fosse falha. Então, para ter o amor, né, só o amor por si só, ele pode ser adoecido. Então, ele precisa de ser justo e caridoso. Em todas se você olhar as 3, esse tripé, os 3 só funcionam juntos. Sim, excelente. Muitas vezes a gente enfrenta desafios que não parece ter muita explicação, principalmente enfermidades, por exemplo. Exato, A gente está falando de coisas que eu posso mudar, que eu posso seguir exato. ou não, mas uma enfermidade, por exemplo, infelizmente acidentes no percurso, são coisas que a maioria das vezes a gente não tem, não parece ser evitáveis, não podem ser evitados, e a gente tem dificuldade de buscar uma explicação. Exato. Perda de um parente muito jovem, coisas desse tipo. Como a gente pode interpretar essas situações sob essa ótica de planejamento reencarnatório, de programação reencarnatória? Ele vem como uma necessidade de transformação. De novo, não é uma punição. Então, por exemplo, eu sempre falo a questão de dependência e autonomia. Ser dependente não nos tira a autonomia. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que, aqui sem relativizar ou diminuir a dor do outro, não é esse o objetivo, mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu nasci com um problema físico, que me impede a locomoção, mas ali dentro dessa limitação eu também tenho possibilidades de acordo como eu enxergo essa possibilidade na minha vida. Então, assim, é como se dentro da limitação, por exemplo, da locomoção, eu ainda tenho raciocínio, eu tenho a inteligência, eu posso usar todos os outros recursos que eu tenho para me desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho uma doença mental. Mesmo dentro dessa limitação, se eu estou sendo bem atendido, tenho todos os recursos necessários, eu também tenho oportunidades dentro dessa restrição. E ali, sem querer, é um desafio familiar. Então, se ali dentro da família elas entenderam o papel deste ser que tem determinadas limitações e todos estão engajados em trazer ali as oportunidades dentro daquela limitação, essa vida vai ser muito bem aproveitada. Né? Então, por exemplo, hoje é uma criança que tem aquele autismo mais extremo, mas ela também tem possibilidades à medida que ali ela encontra todos os recursos possíveis para gerar um bem-estar para ela e dentro das limitações ela vai vivendo. Né? Ou assim, a pessoa que tem uma deficiência visual. E a gente tem instituições que vão preparando para elas serem o mais independentes possíveis dentro dessa dinâmica. Mas se eu encaro isso como uma punição, talvez eu não veja as possibilidades e as oportunidades que tem dentro desse processo. Não é sempre uma consequência de uma escolha equivocada do passado, eu vi, por exemplo, com uma limitação física? No passado, sim. Mas hoje eu vi com essa limitação. É sempre sinal de que eu fiz uma má escolha no passado ou eu posso pedir isso como uma... Eu quero acelerar meu progresso. Então, é que não tem uma regra, né? Fica difícil de Mas falar. pode ser... Eu fiz, pode pode ser ser uma escolha, né, daquele ser, de que novo, não porque esteja... O que eu quero entender é se pode ser uma escolha que não esteja ligada a escolhas do passado. Eu posso estar pode. buscando uma prova para Uma mim. missão, um desenvolvimento, não. Olha, eu nunca passei por essa experiência e quero passar E não tem por como a uma gente saber, certo? Não vai dar para saber, não vai. E eu te pergunto, porque assim, eu nasci num ambiente espírita, né? Uhum. E naquelas conversas, né, de família, assim, cotidianas, Sim, a gente ouvia coisas desse tipo, né? Quando alguém tinha uma deficiência, uma coisa, exato, nossa, o que será que fez na outra vida pra estar vindo assim? Quando na verdade pode não ter feito nada, pelo que a gente exatamente. tá conversando aqui, né? Pode ser uma Exato. escolha, Pode ser uma uma prova. escolha, uma prova, porque tanto os missionários, né, vamos pensar,
se a gente pegar próprio Jesus, né, no grau de evolução que ele tinha, né, de conhecimento que ele tinha, o espírito crístico, num mundo cultural extremamente conservador que vivia, ele aceitou essa prova. Quanto que foi desafiador para ele, mas ele enxergou como uma oportunidade, porque ele tinha um objetivo, ali pensando como os missionários, né? Outros espíritos que vêm como missionários aqui, né? Por exemplo, a gente pode pegar os próprios apóstolos que não eram assim, longe aqui criar polêmicas, tão evoluídos quanto ele, a Nada gente indica que eles percebe, já fossem, né, no mesmo... já mais do que a gente, com certeza eles estavam meio à frente, mas também passaram pelos seus desafios e aceitaram sim. essas provas. E a gente também vai aceitando provas menores ali, desafios menores, mas, de novo, sempre como uma oportunidade de evolução. Então, às vezes, a gente vem numa família que assim, é muito simples, culturalmente, sem muitos recursos, e aí eu brinco, né? Assim, um dos filhos fala, não, eu quero estudar e transformar essa realidade. E vai transformando a realidade de todos daquela família. Então, dentro daquelas limitações financeiras de recursos, ele escolheu vir naquela situação para transformar, né? Então, cada história é uma história. Não tem uma receitinha de bolo, algo assim. Não é, fez isso, é isso. Não, não é. Você tocou na questão familiar, como um elemento na família pode ter essa ação transformadora. Exato. Por que nós nascemos em determinadas famílias ou em determinados ambientes? Isso tudo também estava na nossa programação. Exatamente, exatamente. Então, assim, né, normalmente você vai estar na cidade que você precisa estar, no estado que você precisa estar, no país que você precisa estar, com a família que você precisa estar. Aí, às vezes, assim, nossa, nós são diferentes. Então, é a brincadeira que eu fiz no início. Os pais têm os filhos que merecem, né? Os filhos têm o pai que merece, e ali eles vão se desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que, assim, aqui sem julgamento, ela é desorganizada, de organização, uma coisa muito simples, do Sem cotidiano. julgamento, porque você, com certeza, somos muito organizados, claro. Vixe, se você for na minha casa agora... E assim, os filhos dela são os 2 filhos extremamente organizados. E aí ela fala, gente, eu não sei de onde eles vieram. Eu falei, vamos olhar aí. Né? Talvez você vai aprender um pouco com eles e eles vão aprender um pouco com você no sentido de ser um pouco mais tranquilos em relação à organização e você ser um pouco mais organizada. Isso aqui falando de coisas do cotidiano. Então, todos nós podemos aprender um com os outros. Qual seria o objetivo se não for ajudar assim quem está do nosso lado a evoluir? Não importa a condição, né? Jesus, ele traz essa mensagem de amor nesse sentido, e por isso que às vezes, né, às vezes, modo de dizer, quando está baseado no amor, fica mais fácil esse processo, mesmo com filhos tão desafiadores ou pais tão desafiadores na nossa história. Se a gente tem um olhar mais ampliado desse entendimento que, poxa, eu estou nessa família por um motivo e eu vou desenvolvendo esse sentimento de amor, então fica mais fácil lidar com as dificuldades, né? Como a gente falou no início da nossa conversa, né? Tem assim uma rede de apoio que está torcendo para dar certo, que está nos fortalecendo, então tá ali, vai lá, olha, você consegue. E aí você fala, poxa, eu tô aqui no desafio, mas é meu pai, minha mãe é tão difícil, meu filho é tão difícil. Poxa, mas existe um laço ali de reconciliação, de amor, que a gente Pode desenvolver e com esse olhar mais ampliado que a doutrina traz, pode ficar mais fácil esse processo. E quando eu chego a esse mundo, a gente falou aqui de família, eu chego a esse mundo e simplesmente não encontro uma família. Que isso ocorre também. Exato. Isso também está programado, isso também tem uma função para aquele espírito. É que assim, a todo momento, o livre-arbítrio é para todos.
Então, é para quem reencarna e para quem está recebendo aquele serzinho nessa reencarnação. Sim. Então, o que acontece é que esses pais que foram definidos Pode para ser também essa, uma escolha eles dele. podem ter escolhido desistir dessa jornada. Mas não é impeditivo que esse ser continue o processo de evolução. E a nossa rede de apoio, a gente vai encontrando espíritos afins a todo momento na nossa jornada. Então, a gente vai criando amigos que às vezes são mais irmãos que nossos irmãos, a gente vai encontrando parceiros de trabalho que vão gerando essa rede de apoio, porque no fundo, nosso olhar, a nossa família, né, Jesus já trazia, dentro da luz da caridade, a nossa família, o ideal é ampliar, é para além dos laços consanguíneos, é para ir para além. Então, esse ser que os outros desistiram do cuidado dele, não é impeditivo para que ele encontre nessa jornada seres que têm mais afinidade com ele e ele tem uma vida e provavelmente, talvez ele não vá fazer isso se ele tiver um filho, porque ele já vivenciou essa jornada, não que tem regras, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, a gente vai vendo, pelo menos meu pai sempre dizia, né? Eu gosto de dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? Então, quando tem esse olhar mais amoroso, pode ser que ele vai ter uma questão de relações diferenciadas. E às vezes, né, eu já vivenciei em consultório, que às vezes os pais adotivos têm tudo a ver com aquela criança que foi Sem adotada. ter gerado biologicamente. E assim, os biológicos não têm Faz nada até a ver. a gente pensar, né? Exatamente, que talvez no fundo, esse encontro já estava marcado. Abre essa oportunidade, né? Também para que as Exatamente. pessoas A caridade numa forma muito mais dirijam o ampliada. olhar para essas pessoas. Exato. Como lidar, então, considerando a questão da programação reencarnatória, com os relacionamentos difíceis dentro de casa, né? Na Exato. família. Então tem um porquê. Se tem um porquê eu estar lá naquele grupo, o quanto eu tenho que, falando em português, aguentar às vezes situações Exato. que não são tão fáceis assim. Sim. Porque tem um motivo para eu estar ali. Sim. Assim, tudo que gera vamos lá, precisa ter um limite, né? Então, se existe um risco físico, algum risco ali, aí é lógico, vai depender também das possibilidades daquele indivíduo dentro dessa situação, né? Mas assim, Só pra gente entender também se vamos o supor, quanto eu eu tenho estou que aguentar, sendo né? ali agredido fisicamente, Não, tem estou limites a correndo isso, sim. risco de vida, é por isso que existe, né? Dentro da área da saúde tem um conselho tutelar, né? Tem todas as regras, tanto para o idoso, quanto para a mulher, quanto para a criança, de proteção. Então, não é uma questão de risco de vida, mas ali existe um desafio. O autoconhecimento é um processo importante, a busca da oração, a gente se fortalecer, encontrar recursos internos para a gente conseguir estabelecer esses limites dentro da relação e às vezes até assim, olha, até que eu dei conta, Entendi. agora eu vou seguir meu caminho, Entendi. não vou negligenciar meus pais, mas assim, eu tenho uma convivência ali mais limitada. Porque, assim, vamos supor, se eu tenho um relacionamento abusivo, eu não sou obrigada a viver num relacionamento abusivo para o resto da vida. Mas a gente vai entendendo. É lógico que, de novo, não tem uma regra. Porque cada um sabe o que está Que dá passando, o que está conta, vivenciando, né? né? Então, assim, às vezes a gente vai passar por determinados desafios até para ver o quanto eu coloco limite nas relações. Entendi. Então, às vezes eu sou tão permissivo, aí eu me deparo com um relacionamento ali e aí assim você fala, não, mas me colocaram isso? Não, a própria dinâmica da vida vai fazendo com que as pessoas vão se aproximando diante daquela permissão. E aí você tem que dar um basta. À medida que você dá um basta, aí as relações vão mudando. É muito interessante, né? Que são os processos de autoconhecimento e os limites que eu vou impondo dentro das minhas relações. Mas excetuando essas situações assim,
Existe um exato, porquê eu estar vivenciando aquela família exato. e Como uma isso superação interna. tá convidando a gente, né, a Sim, entender o que sim. está acontecendo ali, por que que incomoda aquela relação, o que que a gente pode fazer para mudar, etc. É um desafio nesse sentido. Exato. E assim, o diálogo, eu falo, né, tudo pode ser dito, tudo depende de como, os combinados que a gente Sim, sim. faz. E aí entra a questão sempre forte, né, não tem como, de perdão, né, da gente saber Exato. perdoar, exercer paciência, quanta coisa, né, a gente pode colocar em prática quando a Resiliência, gente paciência. tá num grupo realmente que chama a gente a isso. A doutrina espírita nos fala alguma coisa sobre reconciliação, sobre fortalecer vínculos familiares, sobre a importância disso? Exatamente. É porque se a gente tá junto é porque tem um objetivo. É lógico que assim, vamos supor, se é uma família espírita, é muito mais fácil esse processo, porque você pode colocar algumas Desculpa, práticas doutor. ali, mas nem todo mundo que está Tô assistindo brincando, tem tô essa brincando. Eu falei, realidade. não, senão a gente vai achar que toda família espírita é perfeita. Não, 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 Tô não é. brincando. Tem os seus desafios. Ixi, como tem. Né? Mas assim, às vezes tem a vivência do Sim, eu evangelho, entendi você o que você faz quer dizer. Eu evangelho no entendi o que você quer lar, dizer. Sim, sim. né? Vai tomar um passe, assistir a palestra. Claro, claro. Isso vai dando um alívio. Mas se cada um ir olhando para si mesmo e se fortalecendo, é aquilo. A gente pode ter um olhar diferenciado e lidar com a situação de uma forma diferente. Se eu não consigo me reconciliar com alguém, digamos que eu programei vir nascer numa família, um grupo, para buscar essa reconciliação, que consequências isso pode ter para mim? Olha, assim, não vamos entrar que eu vou ser punido por causa disso, porque é assim, a todo momento dentro da nossa jornada, às vezes a gente vai estar exposto às mesmas situações com outras pessoas. E eu posso estar me superando ali diante daquela situação. E aquela pessoa também pode estar seguindo um outro caminho, né? Como eu falei, não tem uma receita de bolo. Primeiro, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela Exato, não existe. Eu exato. posso mudar isso. Mas eu não consigo controlar que o outro mude. Eu consigo controlar como eu Tá ao meu lido com a minha alcance jornada. sim. Né? Como eu falei, um relacionamento tóxico, vai uma mulher que apanha do marido todos os dias. A gente não pode falar para ela, ela não ficou com ele, não continuou com ele, ela vai ter que voltar com ele para Fracassou, não é o fracassou. caso. Não é o Não é o caso. caso. Para ela, talvez o grande desafio era dar um basta para essa relação. E ela vai seguir o caminho dela como uma mulher, mãe, e seguir, e ele vai ter que encontrar um outro caminho, né? E aí pode ser que um dia, quando ele estiver no outro nível psicológico, mental, espiritual ali, e ela também, pode ser um reencontro de outras formas, não necessariamente como parceiros de vida. Porque muitas vezes esse tipo de dúvida surge com casais, Exato. principalmente, né, que não conseguem se manter juntos, sim, o tempo que se propuseram, né? Aquela coisa de jurar para sempre, etc. E lembrar que o relacionamento afetivo não é responsabilidade só de um, é responsabilidade dos dois que estão envolvidos. Então, se um não está conseguindo desenvolver, respeitar a relação, né? Não está respeitando aquela mulher, por exemplo. É lógico que existe relacionamento abusivo também da mulher para o homem, né? Assim, vice-versa. Mas não está respeitando aquilo, não necessariamente ela tem que ficar. Né? O objetivo da reencarnação é ser alguém de bem e fazer o bem e evoluir. Né? Agora, o parceiro ali, se não deu certo, ele vai seguir o caminho dele, ele escolheu também Que eu que o posso, relacionamento sim, não desse certo. que eu posso seguir um caminho diferente, mas sem Exato. querer o mal da pessoa, sem Sim, fazer o mal para outra pessoa. exatamente. Como que a gente pode identificar se a gente está cumprindo a nossa programação? Tem algum sinal? Você falou um pouco no começo, né? Tem algum Sim. sinal que indica isso? Olha, assim, você vai percebendo que você está, assim, a gente tem dentro da psicologia, né, um termo que a gente fala, viver uma vida de sentido.
né? E quando a gente está fora da vida de sentido, vem o adoecimento psíquico. Então, é como a gente se distancia do nosso eu mais profundo. Então, quando a gente está fazendo coisas que vão trazendo essa vida de sentido, você vai perceber, não é uma vida plenamente feliz, de felicidade eterna, não. Até porque vivendo num mundo como o nosso... exato, mas assim, são mais momentos de alegria, de felicidade do que de tristeza. É como se assim... aquilo que a gente tem dentro dos nossos valores internos estão sendo respeitados dentro das relações que a gente vai restabelecendo, dentro da nossa profissão, dentro da nossa família. Então, assim, são esses sinais de bem-estar. Fala, poxa, hoje o dia foi bom, hoje o dia foi legal. Nossa, encontrei pessoas legais. Então, você vai sentindo nessa jornada, poxa, que legal ver meu filho se formando, né? Nossa, olha, eu já estou nessa fase da vida. Não é que dizer que não haverão desafios sempre vão existir, mas é como se todos assim, os momentos mais importantes da vida você vai sentindo esse, nossa, não é que faz sentido isso, né? E aí, quando eu não estou no caminho, isso também, esse sentimento também vem. Sim, parece que vem isso assim, acontece. poxa, acontece. Você percebe isso como experiência? Sim. Clinicando, etc? Sim, tanto no ambiente profissional a gente vai percebendo, né? Então, às vezes a pessoa, eu atendo muitos jovens, né? Então o jovem está ali realizando o que o pai indicou, vamos pegar a profissão. Sim. E o que ele gostaria de fazer. Aí eu falo assim, ó, vamos tentar fazer o que você gostaria em paralelo para você ver se... E ele fala, nossa, gente, que legal. Nossa, aquele dia eu me senti tão realizada. Eu falei, então, você vê como existe algo que não está certo? Será que você não tem que ver o seu caminho? Qual é o seu caminho? Começar a olhar para você? Por exemplo, um relacionamento afetivo que a pessoa às vezes está todos os dias quase chorando, perguntando, nossa, mas por que eu estou com essa pessoa? Já falou com essa pessoa N vezes para mudar a dinâmica, não mudou. Aí você fala assim, existe dor nesse processo? Vai existir dor. Todo processo de mudança, né, vai gerar um certo sofrimento, porque às vezes a gente está naquele mundo que eu falo, né, a zona de conforto desconfortável. Porque assim, ela é confortável porque eu estou vivendo, sim. Mas é desconfortável porque eu não queria viver aquilo. E aí você toma algumas atitudes, você fala assim, poxa, esse foi mais acertado, né? E aí, como você falou, eu não estou desejando mal para ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou buscando aquilo que faz sentido para mim, porque muitas escolhas, às vezes, são permeados no social ali, né? Ali dentro do que as pessoas esperam e não necessariamente daquilo que eu gostaria. Então, fazer essa diferenciação é muito importante. Eu vou dar meu testemunho aqui, porque eu já senti isso uma vez na minha vida. Essa necessidade de seguir determinado caminho, que veio com uma força tão grande que eu não sabia explicar de onde vinha. Exato. Talvez fosse um indicativo de que eu tinha me comprometido, talvez com algum caminho que eu não estava seguindo. Talvez estava demorando para tomar aquele caminho, e esse sentimento veio. Então, eu acho que eu sei do que você está falando, e eu acho que quem está vendo a gente também está se identificando com o que você está falando. Que ferramenta que eu posso usar, que prática eu posso usar para me ajudar diante desses desafios? Que não são fáceis. Não. Mesmo quando eu estou seguindo o meu caminho ali programado, eles vêm. Exato. Como que eu me fortaleço diante dos desafios para não me desviar, para tentar cumprir ao máximo essa programação? Certo. Assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, assim, vou trazer da doutrina, mesmo para quem não seja, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Primeiro, né, todo dia fazer aquela reflexão. Estou vivendo a vida que eu gostaria, o que eu acertei, o que eu não acertei. Isso pode ser um balizador de o que eu preciso mudar ou não no meu dia a dia. Isso é um ponto. Então, autoconhecimento. Né? A doutrina ela vem trazendo esse lugar da reforma íntima, mas essa mudança não é assim, a natureza não dá saltos, um passinho de cada vez. Como eu te falei, às vezes eu falo para o meu clientezinho lá, vamos tentar fazer em paralelo alguma coisa para a gente sentir? Então,
tentar se diferenciar, né? E olhando assim, peraí, às vezes eu tô dentro de um círculo que as pessoas escolhem tudo para mim. E é confortável porque eu não assumo a responsabilidade da minha escolha. Então, deixa eu começar a experimentar e ver, poxa, eu quero comer isso, coisa mais simples, porque alguém tá me falando que é bom ou porque eu gosto? Começar do básico, né? E aí se fortalecendo. Eu falo que sempre buscar a rede de apoio, porque às vezes a gente está no mundo, assim, a gente começa a se relacionar muito com pessoas que são muito julgadoras. Então você fala assim, ai, nossa, eu queria fazer um curso de teatro. Entendi. Aí a pessoa, nossa, você está muito velho para isso, não? Poxa, não tem idade para a gente mudar a nossa jornada. Então vai lá e faz, experimenta, E aí o que faz uma você aula chama de rede de teste. apoio? Ter ao seu lado pessoas Pessoas que que te te entendem e respeitam. te respeitam. Exatamente. Não estou falando que você não vai se relacionar com pessoas, por exemplo, se seu pai e sua mãe é julgadora, eu não estou falando para não se relacionar com eles, mas não dá tanto Mas ouvido entender. àquele julgamento e começar a se ouvir. A Porque às prece, vezes a gente é muito sensível a esse tipo de frase, né? exato. Pra que você vai fazer isso? Não É, vai dar em nada. você põe uma roupa, assim, às vezes a mãe não gosta Exatamente. de roupa curta e você gosta de roupa. Nossa, que horrível, você vai A sair gente é desse sensível a isso, jeito, é. né? Aí você fala, ok, mãe, a sua opinião, mas eu gosto de me vestir Tô me assim. sentindo bem assim. Exato. E aí vai se distanciando cada vez mais, assim, da fala, não das pessoas, porque a gente vai se fortalecendo. A oração, né? Uma prática de atividade física. Então, por exemplo, a gente sempre fala dentro da parte de saúde mental Aham. que a nossa vida é como se fosse uma cadeira, né? Então a gente tem os pezinhos da cadeira. Se tudo está girando num pé só, por exemplo, a minha vida é só o trabalho. Se você tirar esse pé, caiu, não tem equilíbrio nenhum. A gente vai fortalecendo esses Tem que ter outros. vários pezinhos ali, Exato. pezinhos dando o Pezinhos. suporte. Exato. Então, a religiosidade, a espiritualidade, a rede de amigos, família, hobbies, trabalho, estudo. Então, você vai se cercando de coisas que vão te gerando ali que faz sentido para a sua vida. Se alguma der uma desequilibrada, as outras sustentam. Aí fica mais fácil. Mas acho que a questão da oração, a gente entrando em contato consigo mesmo e se questionando, já é um caminho para ver se a gente está no caminho certo ou não. E como que eu consigo transformar os desafios que estão aparecendo pra mim? Que às vezes é difícil enxergar. O Exato, que eu tenho que aprender aqui, né? O que eu exato. tenho que tirar de positivo, de crescimento? Que a teoria é linda, né? A gente conversando aqui, quem tá vendo fala, nossa, faz todo sentido. Mas quando a gente tá lá na vida, né, na caminhada, como que a gente transforma esses desafios, identifica o que tá pedindo de mim aqui? Tem a ver com tudo isso que você falou? Se conhecer, Exato. refletir, como... Exato. Então, por exemplo, se eu estou num trabalho vivendo um burnout, né? Hoje fala muito sobre isso. Então, muitas vezes é se questionar, mas por que eu ainda estou aqui num lugar que me adoece? Não é só isso. O trabalho foi a gota d'água, mas muitas vezes existem outras coisas que vão levando ao adoecimento além do trabalho. E aí, pensando nesse processo, né? Então, assim, tá, mas o que eu gostaria de estar fazendo? O que eu preciso fazer para ir? Porque não dá para a gente jogar tudo pro alto e mudar. E aí vai entendendo, porque você vai se transformando nisso. Por exemplo, eu vou trazer uma história pessoal, não sei se eu posso fazer Pode. isso. Então, eu nasci com uma formação congênita no meu pé esquerdo. Aham. E eu queria fazer balé. Então, assim, né? Tipo, na minha época, muitas crianças nasceram assim. Então, o pé era virado para dentro, eu fiz uma cirurgia corretiva, mas eu não tenho flexibilidade. Aí o médico chegou para mim e falou assim: mãe, deixa ela fazer tudo o que ela pode, que ela vai descobrir o que pode e não pode. Aí eu sentia muita dor quando eu fazia o balé. Então, era uma coisa que eu queria, mas não servia para mim. Então, é uma decisão desafiadora. Então, assim, a gente pode entender. Poxa, tem uma N outras atividades que eu posso fazer. Joguei basquete, joguei vôlei, joguei handebol, né? Faço pilates, outras coisas, sim. outras atividades físicas que não me causavam tanta dor. Mas o balé Mas o tinha balé não ia desconforto. dar para viver. É desafiador? É, mas às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas porque elas geram mais dor do que bem-estar. Sentir que eu estou
fracassando. Eu sinto que aquilo era um objetivo para mim, aprender a conviver com o parente difícil, lidar com a minha enfermidade, mas eu tô sentindo que eu tô fracassando. Tô perdendo a fé em Deus, tô questionando se Deus existe, porque só eu sei a dor que eu tô sentindo e eu sei quanto tá custando para mim. E aí eu lendo lá os livros espíritas, tá falando para mim que isso estava programado para mim, eu precisaria aprender com isso, e vem esse sentimento de fracasso. Como que a gente pode fazer para lidar com isso, para recomeçar, para tirar daquela situação alguma força para identificar? Eu começaria questionando o que é fracasso, porque o fracasso é muito relativo. Então, assim, nós não somos flatzinho, né? Tanto que o ser humano, ele tem a oscilação. Então, se a gente for ver aquele monitor cardíaco, é para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. É isso que significa que estamos vivos. Quando tiver só o fio reto, morreu. Acabou. O corpo parou. Então, nós oscilamos também. Então, acho que antes de pensar no julgamento, no fracasso, a gente tem um olhar humano para si mesmo. Peraí, às vezes eu estou me cobrando mais do que aquilo que eu posso dar naquele momento. Então, ter esse olhar humano e falar assim, mas peraí, porque perder a fé em si mesmo, perder a fé em Deus, a gente está perdendo a fé em si mesmo. Porque eu falo que a questão da fé, ela, quando eu tenho fé que algo mais, que é uma transcendência, porque assim, quando a gente pensa em Deus, ele é o símbolo da transcendência. Alguém está olhando, né, assim, que a gente não vai definir um ser como nós, mas que é um ser ali, ele está cuidando da gente, proporcionando, mas se eu já não estou sentindo a presença dele, né, é porque eu perdi a fé em mim mesmo. Então, eu sempre falo, respira, vamos ter um olhar humano para si mesmo. Vai ter dias que vão ser melhores, vão ter dias que vão ser piores. Esse fracasso é alguém que está colocando essa conta para dentro da minha conta ou sou eu que estou colocando? Porque às vezes eu já atendi pessoas que assim, numa situação bem fragilizada, e assim, a gente tinha um familiar que deixava a pessoa mais fragilizada ainda do que ela estava. E ela começou a falar, nessa vida não é para mim mesmo. E aí, à medida que a gente vai entendendo, não, olha, hoje eu consigo acordar. Amanhã eu consigo acordar e já ler um texto, ouvir uma palestra, fazer uma oração. Né? Porque assim, não é por acaso que a gente está dentro dessa jornada. Mas eu falo que quando a gente tem um olhar humano para si mesmo, a gente pode olhar assim, mas peraí, né? O que eu quero para mim também? Não é só o que as pessoas esperam, o que Deus espera, mas o que eu espero para mim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, como eu te falei, o fracasso é muito relativo. Às vezes tem gente que coloca na nossa conta coisa que não é nossa. E a gente vai carregando o peso das outras pessoas, que na psicologia a gente chama de projeção. Então, eu queria que você fosse... Eu não fui advogada, eu quero que você seja. Aí você vai lá, mas peraí, eu não quero ser advogada. Eu falei aqui na profissão, né? E aí você pode achar, nossa, eu tô fracassando, tô fazendo meu pai ser infeliz. Mas entre o seu pai ser infeliz e você, escolha você ser feliz. E o seu pai escolheu a vida dele, a profissão dele. Você tem o direito de escolher a sua, né? Ou a relação, né? Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento homoafetivo, né? Aí, assim, não, ele quer, a minha família quer a família tradicional, mas atender as peraí, expectativas de outro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, esse olhar fragilizado, a conta não é nossa, às vezes pode ser de outra pessoa. Até porque toda a programação encarnatória é feita considerando o que a gente é capaz de entregar já, não? Exato, por isso que eu falo, Deus, né? A famosa frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, se encaixa nisso aqui? Exatamente. Então, assim,
Ele sabe a nossa capacidade e não é assim, tem até um amigo que sempre fala sobre isso, né? Você pergunta, Deus perdoa? Aí ele fala, não, porque ele não se ofende. Quem se ofende somos nós, ele já sabe a nossa capacidade. Ele sabe aonde a gente vai conseguir ou não vai conseguir. É que às vezes a gente coloca uma expectativa maior do que aquilo que a gente dá conta de realizar, muitas vezes pelo entorno ou porque a gente acha que pode dar mais. Mas a natureza não dá saltos, por isso que eu sempre falo, vai um passinho de cada vez, né? Às vezes eu tenho no consultório aquelas proposições de final de ano. Então, assim, a pessoa, 2025 eu vou emagrecer, mudar de trabalho, vou fazer atividade, vou fazer inglês, ou... Não, gente, uma coisa de cada vez, senão você vai se frustrar. Então tá, quer mudar a alimentação? Muda a alimentação. Me acostumei com a alimentação, agora vamos para atividade física. Aí vamos, né? Porque senão você não dá conta, é muita coisa, né? Excelente. Regina, eu queria muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um prazer aprender um pouco aí com as suas colocações. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai se beneficiar muito da nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo. Se quiser dar algum recado final. Eu que alguma coisa que eu esqueci agradeço de perguntar, você queira a colocar. oportunidade de estar aqui, né, de estar falando sobre isso. Acho que é um tema tão importante. E o quanto que muitas vezes essas relações vão gerando o adoecimento psíquico, espiritual. Então, olhe para si mesmo, se conheça e dê uma oportunidade para si mesmo para ir realizando ali aquilo que faz sentido. A gente está aqui para ser feliz. Não é uma felicidade plena, mas mais momentos alegres do que tristes. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão. Nesse episódio, a gente mergulhou no tema programação reencarnatória. É importante a gente destacar, para finalizar, que nós não reencarnamos para sofrer. Estamos aqui para nos reajustar a escolhas equivocadas do passado, para fazer boas escolhas no presente e buscar uma vida mais harmoniosa, mais feliz. Sim, a vida é feita de desafios. E eles são uma porta importante para grandes aprendizados. Por isso, confie na providência divina, confie principalmente na sua capacidade de superação desses desafios. Nós esperamos que esse conteúdo aqui possa te trazer muitas reflexões, te fortalecer diante da vida. Esse podcast é preparado por uma equipe da qual eu sou uma pontinha só dessa equipe, com muito carinho, para que a gente esteja junto aqui a cada 15 dias, aprendendo muito com os nossos temas. Então a gente vai ficar aqui te esperando para o nosso próximo episódio, agradecendo a sua companhia. Gostou? Compartilha com os amigos, com os familiares e siga a gente nas redes sociais para saber quando novos episódios estarão no ar e para aprender sempre juntos. Até a próxima. Tchau.